Romanos 7, versículo 9. Ora, sem lei, eu vivia. Ora, sem lei, o quê? Mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado. E eu o quê? E eu o quê, igreja? Olha, presta atenção aqui. Isso aqui é declaração do apóstolo Paulo, né? Ele fala que o pecado mata. A Bíblia fala isso. O preço do pecado é o quê? A morte. Sobrevindo o pecado, quando não tinha lei, eu vivia. Porque quando não tem lei, todo mundo está fazendo o que quer. Mas você quer ver as coisas começar a mudar? É quando você coloca um decreto. Coloca lei, e foi isso que aconteceu. Deus colocou lei. Na verdade, sempre houve a lei, né? Desde Adão. Tinha a árvore do conhecimento, né? E a árvore da vida. Deus sempre deu essas regras, sempre deu lei. E quando veio Moisés, Deus falou: Moisés, você vai ser a pessoa que vai realmente deixar a lei. Você vai organizar isso aí. Porque o ser humano, irmão, para você entender, na época de Noé, Deus destruiu. Falou: não, vou matar toda a raça humana. Você está vendo que o que causa o pecado causa um nojo tão grande. Deus vai lá e fala: não pode se aproximar de Deus. Não pode. Deus prefere matar do que deixar com que o pecador se aproxime. Quem está entendendo, diga amém. Aí vem Jesus. Pastor, mas é tanto que é uma coisa tão ampla. É tanto que os fariseus falavam assim: mas se ele é filho de Deus, como é que ele come e bebe com pecadores? Isso eles não entendiam. Porque sendo Deus, não pode se aproximar do pecado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É tanto que a Bíblia diz assim: sem santificação, ninguém. Sem santificação, ninguém. E o que é santificação? Separar. Se separar. Então o pecado, ele vem para nos matar, para nos destruir. E assim como eu creio muitos aqui, tem uma parte da nossa vida que nós se sentíamos assim, destruído por dentro. Hoje, pela graça de Deus, hoje nós conseguimos louvar e exaltar o Senhor. Porque Deus nos deu a graça. Quem está entendendo, diga amém. Então, o preço do pecado é a morte. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, estão excluídos da glória de Deus, estão afastados de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e estão afastados de Deus por causa do pecado. E aí? Como é que Deus está lá e nós longe de Deus? O diabo já estava assim, mas já está tudo pronto, de um jeito. Consegui minha vitória. Eu não vou ser condenado sozinho. Todo esse povo aqui vai pro caldeirão comigo. Só que aí vem a lei. E a lei requer sangue, né? A morte, é tanto que Deus falou: já não aguento mais tanta morte de animal. Eu já não aguento mais tanta gordura. Não aguento mais tanta matança, eu já estou enjoado. Então, a lei era que se você pecava, um pecado, então tá bom, o preço do pecado é a morte. Então, em vez de você morrer, você passa o pecado para um boi, né? Assim, passa o pecado para a ovelha, até para a pomba, e matava no lugar. Tá pago. Entendeu? Aí ficava ali, limpo. Aí o sacerdote primeiro ele tinha que pagar o pecado dele para depois o do povo. Então imagina quanta matança de animais. Só que aí chegou um ponto, chegou uma hora que Deus falou: já não aguento mais. Eu quero o coração. Eu quero o coração do homem. Aí Deus faz o quê? Ele envia o seu filho unigênito para um só sacrifício que servirá por todos. O Cordeiro único de Deus que tira o pecado do mundo. Diz aí, que tira o pecado do mundo. Ele desce, ele anda como nós, tem uma vida como nós. Claro, diferente que ele não pecou. Nós vivemos uma vida que só Deus pode ter misericórdia. Mas ele não pecou. A Bíblia diz que ele chegou a um ponto que ele levou sobre si. Quando sai sangue em vez de lágrima, em vez de suor do corpo dele, era a aflição, a angústia agonizante no corpo dele, porque tudo aquilo ali não era para ele sentir, era para nós sentir. E é o que nós sentimos quando nós pecamos. Quando a gente está errado, a gente fica agoniado, parece que nada dá certo, parece que as coisas não andam para nós, parece que tem alguma coisa nos bloqueando. Quem está me entendendo? E aí parece que o amargo só vai se ampliando, só vai aumentando o amargo de nossa alma. Então Jesus vem e ele fala: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, eu não quero beber isso aí não. Porque quem é santo não quer se sujar não, irmão. Quem está ali vai querer se sujar? Mas ele tomou. Você falou: Pai, mas não seja como eu quero, mas sim como tu quer. E a Bíblia diz lá em João 3,16. 3,16. Que eu não vim para condenar o mundo. Eu vim para salvar. Lá em João 3,16 ele fala: eu não vim para julgar. Você quer abrir? Pode abrir, fica à vontade. João 3,16. É bom a gente ler porque é uma declaração muito forte. João 3,
João capítulo 3, o Evangelho de João 3. Amém? João 3,16 fala que Deus amou o mundo, e no 17 fala o que eu falei. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo. Ele enviou o seu Filho ao mundo não para o quê? Porque se ele viesse para julgar, estava todo mundo condenado. Mas o quê? Mas para que o mundo fosse... Fala assim, em nome de Jesus eu estou salvo. Você está salvo por causa de você ou por causa de Jesus? Então é por isso que eu me entrego a ele. Aí lá em João capítulo 14, versículo... João 14, ele fala assim, ó. João 14. No versículo capítulo 14, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não vos teria dito, pois eu vou preparar o quê? Lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou esteja vós também. Eu vou preparar lugar, mas eu vou voltar para vos buscar para mim mesmo, para que onde eu estiver esteja vós também. Aí ele continua falando, e ele fala, ninguém, olha aqui, ó, ninguém vai ao Pai, a não ser por mim, versículo 6. Ó, Tomé falou no 5, né? Tomé no versículo 5 falou, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como sabe o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sozinho, eu consigo ir até Deus? Eu através de... É triste isso, é difícil isso, mas é a realidade. Tem pessoas que acham que é o seguinte, Mário. Ela fala, não, eu vou lá que o pastor Jeová vai orar e pronto. Você não consegue ir a Deus através do pastor Jeová. Ah, mas eu vou naquela igreja lá que tá milagre. Mas você não vai conseguir ir até Deus através daquela igreja. Tem igreja que quer fazer o papel de Jesus. Não, igreja. Não, igreja. Você tem que entender uma coisa. A sua missão é levar o povo até Jesus. E Jesus leva o povo a Deus. E qual que é, entenda uma coisa muito forte, a questão principal de tudo isso? Arrependimento. Sabe por quê? Porque João Batista fala, eu vim preparar o caminho do Senhor. Ele veio preparar o caminho do Senhor. E após ele preparar o caminho do Senhor, sabe o que ele fala? Arrependei-vos, arrependei. E João Batista, batizando no Rio Jordão, conforme ele batizando as pessoas confessavam os seus pecados. Como essa senhora fez, confessando, para ser salvo. Agora, nós ímos por todo mundo e pregamos o evangelho a toda. Quem crê e for batizado, e quem não crê. Então, essas boas novas é que traz salvação para as almas. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se nós fazer a missão que Jesus nos deixou, para fazer, a glória será grande. Porque é isso que a igreja tem que fazer, levar o povo a Cristo. Porque Jesus é o único caminho que leva a Deus. E Jesus, ele é tão maravilhoso, que ele fala, vinde da forma que... Ele fala assim, vinde da forma que estás. E às vezes tem pessoas que querem ser maior do que Jesus para falar para a pessoa, não, você não pode. Pelo amor de Deus, quem é você? Tem gente que às vezes quer bloquear. Isso não pode, irmão. Nós estamos aqui para fazer aquilo que Deus quer que nós fazemos. Quer viver uma vida de santidade. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aí você fala, mas por que por ele? Porque é o sangue dele que tem poder. Nós temos que lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro. Nós temos acesso ao Pai através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus que nos une ao Pai. O sangue de Jesus que nos lava. O sangue de Jesus que nos purifica. E às vezes tem crente que não come, ou melhor, não participa da ceia do Senhor. Como é que você pode estar em comunhão se participar da Santa Ceia? Pelo amor de Deus, eu nem sei, nem quero imaginar quando foi um dia que eu fiquei sem tomar ceia. Às vezes no mês é 2, é 3, se for preciso. Quanto mais eu tiver a comunhão com o Senhor, melhor. Eu saí daqui para ir viajar, fui para o Ceará, chegou lá no dia seguinte, né, irmão? Nós chegamos, fomos convidados lá para um culto, chegou lá no culto, o pastor nunca me viu lá, já me chamou para a igreja e me chamou para pregar no culto de Santa Ceia. Eu falei, já para uma ceia, Deus já cuidando do céu. Cheguei na Bahia, o pessoal falou, não, já que o pastor está vindo para a Bahia, nós vamos deixar para tomar Santa Ceia com o nosso pastor.
Então, irmãos, viver em comunhão com Deus não tem coisa melhor. O Senhor cuidando, irmão. Irmão, o Senhor cuidando, nos guardando. O Senhor nos guardando. Às vezes, meu Deus do céu, sabe, Deus me impacta. Deus, ele me deixa assim, de uma forma anestesiada. Eu fico assim, admirado da grandeza, do poder, da magnitude, da glória de Deus. E aí eu fico sem entender como é que as pessoas não conseguem ver Deus. A venda tem que cair. As escamas têm que cair. A partir do momento que nós fomos verdadeiramente fiéis a Deus, aí Deus vai falar, agora quem vai cuidar é eu. Não tem como. Você acha que Deus vai permitir duas administrações? Pra quê? Ele administra tudo sozinho. Ah, não. Uma hora eu tô na igreja, que na igreja é uma benção, mas eu também vou lá no joguinho, vai que dá certo. Irmão, é Deus ou não é? Ah, eu tô lá na igreja, mas quando eu vou lá no centro, tem aquele cigano que eu tô na minha mão. Irmão, ou você serve a Deus e acredita que Deus está guardando, cuidando, provendo, ou não dá certo, irmão. Quem nunca teve essa situação, nunca queira ter de dividir Deus com ninguém. Ou em outras palavras, sabe, dividir a sua vida com... Não tem como você... Deus não vai querer a metade da banda, ele quer por inteiro. Ele quer eu por inteiro, minha mente, meu corpo, ele quer eu por inteiro. Eu não posso... Aí a pessoa que fala assim, eu vou louvar a Deus, mas no outro dia eu tô louvando lá o menino de vovó. Sai desse menino de vovó, sai de lá. Fica só com Jesus. Não tem como não. Uma hora tá dançando para Jesus e na hora tá na boca da garrafa, eu ia falar da barraca. Sai disso aí, irmão. Você acha que Deus não vê quando você deixa de vir adorar a Deus para ficar assistindo o último capítulo da novela? A novela acaba, sabe? E Deus, irmão. Você acha que Deus não tá vendo onde tá a sua fé? Para Deus é a maior luta, para Deus é a maior... Sabe, parece que é obstáculos para se aproximar de Deus. Mas quando se fala para aproximar de alguma coisa que te agrada, você vai que sai tudo da frente. Deus vê tudo isso aí, irmão. Aí, pastor, eu creio que Deus é o dono de tudo. Eu creio que Deus é maravilhoso. Sim, você crê. Mas não é só crer. É realmente praticar o que agrada a Ele. Acreditar em Deus é uma coisa. Agora, agradar a Deus é outra coisa. Por exemplo, tem muita gente, você tem pai? Tem. Mas você se coloca na posição como filho, deve honrar o pai? Ele é meu pai, eu sei que eu tenho um pai. Mas você é filho? Você se coloca na posição como filho? Então nós temos que realmente colocar a nossa vida na balança e falar, Senhor, é isso que eu quero com o Senhor. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. É ter intimidade com o Pai, é ter essa comunhão com o Pai. Quem está entendendo, diga amém. Romanos, continuando. Versículo 19 agora, Romanos 7, 19. Porque não faço o bem que prefiro. Olha o que Paulo está dizendo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, o mal que eu não quero. O que ele falou? Por que ele faz? Vamos entender. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que faz. Já não sou eu o quê? E sim o pecado que habita, e sim o pecado. Por isso que o pecado Deus não quer de jeito nenhum. Porque o pecado, ele é um abismo chamando outro abismo. Uma pessoa que está nessa vida, a pessoa só quer se aprofundar cada dia mais nessa escuridão. E hoje Deus quer te tirar dessas trevas e te colocar na luz. Aí ele diz, versículo 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei, que o mal reside em mim. Que o mal o quê? Que mal é esse? Pecado, irmão. A carne, irmão. Essa vontade aí, ixi, meu Deus do céu. Não é só aqui que ele fala que o mal habita em mim, não. Não é só aqui, não. O próprio Jesus falou. Vós que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que pedir. Jesus falou isso. Jesus falou isso. Vós que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Por isso que quando o jovem rico fala, bom mestre, bom, ele fala, bom, essa palavra bom é uma coisa muito interessante, porque ela não é muito utilizada na Bíblia, não é muito utilizada no Velho, não tem muita, boa, não tem essa palavra. Então quando ela vem no singular dizendo bom, Jesus fala, bom, só existe um, que é Deus. Fala para a pessoa, se você quer alguém bom do seu lado, é Deus. Você quer alguém bom na sua vida, é Deus.
Porque mesmo nós sendo falhos e pecadores, Ele cuida de nós. Quem crê que Deus é bom? Irmão, Deus é bom demais, irmão. Deus é muito bom, irmãos. Deus é bom demais. Eu fico olhando a bondade de Deus, eu falo, é muito maravilhoso o nosso Deus. Muito bom. Aí ele diz, porque no tocante ao homem interior, o espírito, tenho prazer na lei de quem? Eu tenho prazer na lei? Mas vejo, isso aqui já é Paulo convertido, mas vejo nos meus membros outra lei. Vejo nos meus membros, no meu corpo, na minha carne, outros membros guerreando contra a lei da minha mente. Me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Me faz prisioneiro da lei do pecado nos meus membros. Por isso que tem pessoas que todo dia tá ali, ó. O pecado batendo na porta dela, o desejo, a vontade, mesmo para vencer isso, não é qualquer um não, tem que ser forte. E quem é que te dá essa força? O Espírito Santo. Todo dia o diabo vai estar ali apresentando um pratinho para você, apresentando a lentilha para você. Só que você tem que ser mais forte. Você vê que às vezes tem pessoa que destrói a sua vida por causa de um prazer, irmão, momentâneo. A pessoa tem a esposa dela, a esposa dele ali, tem a vida dele toda estruturada. E daqui a pouco viu um diabo lá com uma pomba gira, só deu para ter misericórdia. Na vida da pessoa, balançando as penas. E aí a pessoa fica uma noite com aquele demônio ali. E aquilo ali destrói a vida da pessoa de uma forma tão grande. Que a vida da pessoa nunca mais é a mesma. Quem está entendendo? E ali, às vezes, no momento de prazer, uma coisa momentânea, destrói uma vida definida. Porque a pessoa não consegue dizer não para a vontade dela. Ela não consegue dizer não para o querer dela. Sabe? O diabo chega com um prato assim, ó, seduzindo, e a pessoa não consegue dizer não, não quero. Tem pessoas que se entregam facilmente para o inimigo. A Bíblia fala para nós resistir o diabo, ele o quê? Resiste o diabo e ele? Mas tem pessoas que não conseguem resistir. Aí versículo 24. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Você vê, é uma coisa que ele consegue bem claramente deixar definido, que com a lei, calma aí, com a carne eu sirvo a lei do pecado. Com a carne eu sirvo a lei de quê? Mas com o Espírito Santo eu sirvo a Deus. Com o Espírito Santo eu sirvo a quem? Com o Espírito Santo eu faço a vontade de quem? Com o Espírito Santo eu adoro a quem? A Deus. É por isso que às vezes na nossa vida a gente vai ter que tomar decisões. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve o pecado. Porque a lei do pecado é a morte. O fim do pecado é o quê? Por isso que nós temos que todo dia se arrepender, confessar a Jesus, para que ele venha nos lavar e nos purificar. Lê novamente comigo. 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Com a mente, sou escravo da lei de quem? Você vê o Espírito, irmão. A lei de Deus, né? Porque a Bíblia fala que nós temos que ter a mente de quem? De Cristo. A mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? A Bíblia fala assim, ó, que nós temos que pensar nas coisas lá do céu. A Bíblia diz que nós temos que ir de todo o nosso quê? E o coração não é esse órgão para bombear as veias, para jogar sangue. Não. É a nossa mente que tem que estar firmada com Deus. A sua mente, como é que ela está? Talvez a sua mente está cheia de coisas desnecessárias, acúmulo de informação desnecessária. Isso tudo está atrapalhando a sua comunhão com Deus. Isso tudo atrapalha a sua comunhão com Deus, porque às vezes tem pessoas que querem se esvaziar para poder ter mais contato com Deus. E você só consegue se esvaziar na presença de Deus. Através de quem? Do sangue de Jesus. Você pode, sabe, meu amado, você pode fazer muitas coisas que o mundo te propõe, mas isso não significa que vai ser resolvido, porque o que vai resolver a sua alma é o Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Agora já, capítulo 8, verso 1. Agora, já nenhuma condenação há para os que estão em quem? Porque a lei do Espírito dá vida. A lei do Espírito dá o quê? Em Cristo Jesus, que te livrou de quê? Da lei do pecado e da morte. Te livrou de quê, igreja?
Quem está livre disso? Através de quem? De Jesus. Pois os que estão em Cristo Jesus, já não existe mais nenhuma. Fala para a pessoa, não existe mais nenhuma condenação. Não deixa o diabo ficar jogando coisa que não existe. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está onde, igreja? Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E chega a hora, chega a hora em que a morte enfrentarei. Sempre declaro, eu vou ter vitória. Terei glória. De quem? Ao meu Jesus, De quem? porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, Temor, não há, mas eu vencer. mas eu bem sei que a minha vida Aonde que ela está? está nas mãos do Glória a Deus. que vive está. Ó, está nas mãos do meu Jesus. Igreja, olha que forte. Versículo 3. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne. Olha que forte isso aqui, irmão. No que for impossível a lei porque estava enferma pela carne. Não é que entenda uma coisa. A lei é ruim? Não, a lei é boa. Só que a nossa carne que não é boa para receber a lei. Então, por causa da lei na nossa carne que não é boa, tudo começou a desandar. Não adulterarás, estava adulterando. Não cobiçarás, cobiçarás. Tudo que a lei falava para não fazer, não minta. Quem é que aqui nunca soltou uma mentira? A pessoa não consegue abrir mão disso, de uma coisa livre e espontânea vontade. Quantas são as pessoas que falam, eu nunca mais vou beber? No outro dia tá bebendo. Eu nunca mais vou mentir. Sério? Nunca. Eu jude todinho o dedinho. No outro dia mentiu. Consegue, é uma coisa que foi impossível a lei no que estava enferma pela carne. Isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne. Isso fez Deus. Olha o que Deus fez. Já que vocês não conseguem, eu vou fazer o seguinte, eu vou enviar alguém que é o meu próprio filho para resolver a questão. Eu sou o dono da casa, eu que controlo, então eu que controlo a situação, eu vou resolver isso aí. Isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa. Carne o que é, igreja? Pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne. O que Deus condenou na carne? O pecado. Pecado. No fim do preceito da lei, se cumprisse em nós. Se cumprisse que não andamos segundo a carne, mas segundo o quê? Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam
para o espírito das coisas do espírito. Porque o pendor, o resultado da carne, dá para a morte. O retorno da carne dá para onde? Mas o do espírito, para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não está na carne, mas no espírito. Se, de fato, o espírito de Deus habita em vós, espírito com letra maiúscula, presta bem atenção, habita em vós, e se alguém não tem o espírito, porque você tem a opção de ter ou não ter, e se alguém não tem o espírito de Cristo, pode ler, gente, lê aí, pelo amor de Deus, me ajuda a pregar. Esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está o quê? O que está acontecendo? O corpo está morto. Por causa de quem? Mas o espírito é vida por causa da... Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o mortificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu espírito que em vós o quê? Habita. Diga glória a Deus. Então, assim como Cristo morreu, fala para a pessoa assim, assim como Cristo morreu no pecado, Jesus foi para o inferno. Você não sabia disso, não? Só que chegou lá e tomou a chave da mão de Satanás. Quem sabe disso? Ele desceu até as profundezas e tomou a chave da mão de Satanás. Agora quem manda não é mais você, não. Já está tudo pago. Quem resolve agora sou eu. Ele tem a chave que abre e ninguém fecha. E que fecha e ninguém... Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, mas se constrangir a viver segundo a carne. Porque se vivemos segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificais os efeitos do corpo, certamente vivereis. Por isso que há uma importância de nós mortificar os efeitos, os desejos da carne. Matar o desejo, crucificar a carne. Meu Deus do céu. Ah, não consigo jejuar. Sua carne não quer jejum. Ah, não gosto de orar. Sua carne não quer orar. Não quero ir para a igreja. Sua carne não quer mesmo. Sua carne quer sombra e água fresca. Sua carne quer uma massagem. Sua carne quer coisas, desejo a ela. Mas você não pode fazer a vontade da sua carne. Você tem que fazer a vontade do Espírito. E a vontade do Espírito é levar você ao lugar que você nunca deveria ter saído. Que é você estar na presença de quem? De Deus. Quem entende isso? Glória a Deus. E para nós chegar ao término dessa mensagem, porque não recebeste o espírito de escravidão, verso 15, para viver outra vez atemorizados, mas recebeu o espírito de adoção. Oh, glória. Baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. Olha a diferença. O próprio Espírito testifica com o quê? Com o nosso, o quê, igreja? Que Espírito é esse que está em nós? O Espírito do homem. O Espírito do homem. Aquele Espírito lá que Deus sopra nas narinas, o Espírito de vida. O homem é ser vivente. Somente isso. Se tirar o Espírito de Deus, você vive normalmente. Só que assim, uma vida que só Deus pode ter misericórdia. Então o Espírito de Deus tem que habitar no nosso Espírito com Espírito. Espírito de letra maiúscula, que é o Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito. Por isso que esse negócio de você falar foi para mim. Toma cuidado. Você testificou? Ah, Deus está mandando te falar que você vai. Ah, você testificou? Pastor, que Deus falou, realmente eu senti. Então vai acontecer. Mas se for só palavra jogada ao vento, você não vai sentir? Olha aqui o Espírito Santo. O Espírito Santo veio e tocou no Espírito da Marinalva. E ela foi tocada e se rendeu ao Senhor. Ela voltou na aliança com Deus. Mas ela já está o quê? Já estava querendo aquilo. Que Deus coloque em nós o querer e o... Deus não vai fazer nada que você não quer. Não adianta o pessoal te forçar. Você vem para a igreja com uma barra assim. Vai sair de novo. Eu vou voltar. Você vai andar que não... Você vai andar igual uma barra de concreto. Não vai ter encontro. Mas se você verdadeiramente aceitar o Espírito Santo, você vai ser que nem Davi. Você vai desenvolver o seu ministério. Você vai desenvolver a sua vida espiritual. Daqui a pouco você vai sentir vontade de fazer algo na casa do Senhor. Você vai querer ganhar alma. Você vai ter prazer de estar na presença de Deus. Sabe? A sua vida é corrida. Você anda para cima e para baixo. Só Deus sabe das suas tarefas. Mas mesmo assim você consegue servir a Deus. Sabe por quê? Porque você tem prazer. Isso te fortalece. Testifica com o nosso espírito que somos o quê? Somos o quê? Fala para a pessoa, fala assim, é o filhão abençoado do pai. Você é a filha abençoada do pai.
Ora, se somos filhos, agora é a guerra, sabe por quê? Porque é isso aqui, ó. Ora, se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos. Pode glorificar Jesus. Ó, eu gosto da palavra. Eu vou ler mais um versículo que é o 19. Vou ler. Versículo 18. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aleluia. Oh, glória! Aleluia, Jesus! Porque ele vive. Fica de pé, igreja. Agora vamos agradecer. Posso crer no amor. Mário, no violão, por favor. Porque ele vive, temor não há, mas eu venci.